Imagine uma receita de pão caseiro com mais de 80 anos. Hoje eu vou revelar para vocês a receita e os segredos inusitados que minha saudosa vovozinha fazia para nós, os seus netos. Tem gostinho de vó, gostinho de pão de vó. Você já viu alguém fazer pão dentro de um guarda-roupa? Parece loucura, né? Mas minha avó sempre fazia assim. E o resultado, gente, era incrível. Eu lembro quando eu era criança que a minha avó fazia aquele pão, a gente ficava perto, mas ela não deixava nós mexer. E hoje eu vou revelar o segredo dela. Por que esse método dá um sabor único ao pão? Além desse segredo, eu vou também revelar por que eu me tornei um confeiteiro. É uma história muito bacana e vou te contar quando eu estiver sovando a massa desse pão. É muito bacana. Acompanhe aí que eu vou fazer agora o pão da minha vovó, tá bom? Vem comigo. Então eu vou começar aqui fazendo exatamente como minha avó fazia. Ela pegava farinha, colocava numa cumbuca lá. Aqui eu vou colocar nesse bowl, tá? Ela pegava, aqui eu tenho esse fermento da Venturelli, mas pode ser qualquer um fermento que você quiser. Eu vou usar aquele da família Venturelli. Ela usava aquele fermento fresco. Como eu não tenho fermento fresco aqui, eu vou usar esse aqui. Ele tem 10 gramas, tá bom? Tem 10 gramas de fermento. Então eu vou colocar aqui as 10 gramas de fermento. Então eu vou colocar na sequência que minha avó fazia. O fermento, depois ela vinha com o leite. Aqui eu tenho leite, ela colocava 2 xícaras de leite. Então eu peguei a receita com a minha tia e vou fazer aqui, tá? Que minha avó já é saudosa, já está junto de Deus, mas a minha tia tinha a receita e me deu a receita. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 xícaras de leite. Essa xícara aqui tem mais ou menos 250 ml, tá bom? Então eu vou colocar 2, eu não vou colocar tudo. São 2 xícaras, mas eu não sei se vai dar o ponto certo, então eu não vou colocar tudo. Sempre faça isso. Nunca coloca todo o líquido. Se precisar, você coloca depois. Eu vou deixar reservado aqui um pouco. Não vou colocar tudo. Se precisar, eu coloco depois. Também vou colocar aqui o açúcar. 4 colheres de açúcar, tá? Eu vou basear mais ou menos como ela colocava. 1, 2, 3, 4 colheres de açúcar. Um ovo. Uma colherzinha de sal. Essas colherzinhas de sobremesa pequenininha. Uma colherzinha mais ou menos assim, tá bom? Então vou misturar aqui. Eu estou fazendo exatamente como a minha avó fazia. Ela colocava tudo junto no bowl lá dela, lá na vasilha dela, ia misturando e saía o pão. E o pão é muito gostoso. E também ela utilizava assim, essas colheres aqui, ó, para fazer a medição. Então ela colocava 6 colheres de óleo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 colheres de óleo. A medida da minha avó. Então vamos fazer aqui a medida dela. 6 colheres de óleo. Então aqui tem 1 kg de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico, mais ou menos 500 ml de leite, 5 colheres de óleo, 1 ovo, 4 colheres de açúcar e 1 colherzinha de sal. Agora eu vou misturar tudo e nós vamos sovar isso aqui. Do mesmo jeito que minha avó fazia. Eu vou primeiro misturar tudo aqui dentro desse bowl aqui. E aí eu vou colocar na mesa do jeitinho que minha avó fazia. Eu vou fazer igualzinho ela fazia. Ela jogava farinha na mesa. Era uma bagunça total. Mas nós era pequeno e nós aprendia lá, olhava para... E ela não deixava nós colocar a mão, mas de jeito nenhum, para fazer o pãozinho que ela fazia. E era muito bom, viu, gente? Que pãozinho. E eu, do nada, resolvi aí fazer essa receita da minha avó. Tá lá embaixo, estava conversando aqui em casa e lembrei do pão da minha avó. E eu procurei com as minhas tias que ainda estão vivas aí. E uma delas tinha a receita. E ela me passou a receita. Olha, aqui eu vou precisar do restante do leite, tá? Então eu vou usar o restante do leite aqui que faltou. Então, realmente, eu vou utilizar aqui essas 500 ml de leite. Agora eu vou despejar aqui na mesa. Já misturei bem. Agora eu vou sovar do mesmo jeito que ela sovava. Ela fazia desse jeito aqui, ela ia virando, ia mudando aqui as posições e ia só fazendo isso. Ficava o tempo todo assim fazendo isso aqui. Parecia que estava lavando roupa. Bom, enquanto eu vou sovando essa massa, eu vou contar pra você a história por que eu me tornei confeiteiro. Por que eu virei um confeiteiro, tá bom? Como eu falei no começo, eu disse que eu ia contar a minha história pra vocês. Então, quando eu era pequeno, minha mãe
começou a participar de uma religião no budismo, não sei se vocês conhecem, muita gente conhece o budismo, muita gente que está do outro lado frequenta o budismo, é praticante do budismo. Então eu frequentei por 6 anos e quando eu tinha mais ou menos 11 a 12 anos, eu aprendi lá que se você escrevesse um papelzinho, tem o altar, e dentro desse altar tinha um pergaminho, e ali também tinha uma gavetinha naquele altar que a gente tinha, para a gente colocar os nossos pedidos. Então eu era pequeno, então fui lá e escrevi lá: Deus, eu quero ser um boleiro. Naquela época, para ser jogador de futebol, você colocava na sua mente que você queria ser um boleiro. Todo mundo queria ser jogador de futebol, falava assim: eu quero ser um boleiro. Então eu escrevi lá: eu quero ser um boleiro. E a gente às vezes não sabe como a gente pede as coisas para Deus. A gente pede do nosso jeito, mas Deus já tem os propósitos, já tem os dons para cada um de nós e nós só precisamos lapidar eles. Então foi assim que eu comecei a ser um boleiro. Pedi para Deus que eu queria ser boleiro. Então, enquanto eu vou sobando aqui, eu vou contando essa história para vocês. Então, com aquela idade querendo ser boleiro, eu fui pedindo, fui fazendo minhas orações conforme pedia na religião. E foi passando tempo, entrei numa rede de supermercado e aí eu entrei como empacotador. De empacotador, um mês lá trabalhando, me promoveram para a portaria. Depois de mais ou menos uns 3, 4 meses, o encarregado de confeitaria e padaria me chamou e queria me dar uma promoção, se eu aceitasse. Como eu passava sempre ali na padaria e via aqueles doces coloridos, bonitos, e eu via a mulher falando com as clientes que um tal de chantilly. E eu via aqueles negócios coloridos em cima dos bolos, eu falava: meu, aquilo ali deve ser uma delícia, né? Aí eu fiquei empolgado com aquilo. E aí o encarregado da padaria, o encarregado da confeitaria, me fez uma proposta. Estamos com uma vaga de auxiliar de padaria e uma de auxiliar de confeitaria. Estamos promovendo você. Qual das duas vagas você aceitaria? Eu não pensei 2 vezes, né? Pensei logo nos doces e aí eu fui para a confeitaria. Chegando na confeitaria, no primeiro dia, coloquei aquela roupa toda branca, aquele bibi, antigamente era um bibi que nós colocávamos na cabeça, e fui para a confeitaria. Chegou lá, tinha os confeiteiros lá, me batizaram. Mandaram pegar uma forma em cima da mesa, uma forma de bolo, e aí eu, um bobão, né? Acho que eu tinha 13 para 14 anos quando entrei como empacotador. Nessa época poderia já trabalhar com 13, 14 anos, então eu entrei já nessa rede de supermercado, e aí o cara me coloca uma forma quente e manda eu pegar aquela forma. Aí eu peguei, né? Quando queimei a mão, joguei a forma no chão. Isso eles diziam que era para batizar quem estava entrando lá. Mas tá bom. Aí eu cheguei num dos confeiteiros e falei assim: meu amigo, o nome dele nem lembro, acho que era Edson o nome dele. Não, Paulinho. Aí eu falei: Paulinho, eu queria experimentar aquele chantilly lá que tem lá fora, aquele negócio lá. Aí tá bom. Aí eu tô sovando, tá? Vai vendo aí que eu tô sovando. E aí ele foi lá e pegou um creme branco, me trouxe um pote assim, uma colher. Falou: come aí. Olhei assim e falei: o que é isso aí? Ele falou: chantilly. Eu falei: não, eu não quero esse chantilly, eu quero aquele que tá lá fora, aquele creme colorido que fica em cima dos bolos. Eles desenhavam e faziam uns negócios coloridos e beleza. Eu falei: não, mas não é isso. Aí ele falou: não, aquilo lá não é chantilly, chantilly é isso aqui. Aquilo lá é geleia de brilho, a geleia que nós passamos nos pão doce, mas é colorido. Aí eu falei: tá bom. Então foi assim que eu entrei na confeitaria. Resumindo a minha história aí. O que eu me tornei? Um boleiro, um confeiteiro. Eu pedia para Deus que eu queria ser boleiro, pedia lá quando eu era budista, eu queria ser boleiro, e Deus, hoje eu sou católico, Deus me formou um confeiteiro, me levou a uma rede de supermercado, onde ali começou o ciclo de eu ser confeiteiro. E para ser confeiteiro, o que eu precisei fazer? Nas minhas horas vagas de almoço, eu pedia para o encarregado para deixar eu almoçar lá mais ou menos uns 15 minutos, nós tínhamos 2 horas de almoço. Então nessas 2 horas eu usava 15 minutos para almoçar e 1h45, 1h30 mais ou menos eu usava para ir lá na sessão e fazer as coisas, começar a aprender. Então eu pedia as receitas, ele me passava, porque o encarregado sempre estava dentro da sessão na hora do almoço, era uma coisa dos encarregados mesmo. E ele começou a me ensinar e eu comecei a aprender. Em menos de 6 meses eu já mudei de auxiliar para ajudante, mais ou menos 1 ano de ajudante para confeiteiro, mais 1 ano de confeiteiro para líder de confeitaria, e logo mais eu saí da rede de barateiro, era uma rede chamada Barateiro. Aí eu saí, depois fui chamado de novo, entrei numa empresa aí que fazia teclado de computador, fiquei só 6 meses, aí o supervisor me chamou de novo, eu voltei
para a rede de supermercado, e aí eu já voltei fazendo teste para encarregado. E quando eu voltei, o meu encarregado já não era mais encarregado na rede que eu trabalhei, e aí eu assumi o posto dele de encarregado. Então, depois disso, eu aprendi bastante coisa como encarregado, aprendi os macetes todos de como comprar, como vender, e tudo aqueles macetes de ser um gestor da confeitaria, e foi quando eu pensei em ter meu próprio negócio. E aí foi quando eu chamei minha mãe e falei, eu sei fazer, sei como funciona, vamos. Minha mãe era vendedora daquelas que vende por 10 anos para você pagar 100 juros, e aí, tá ficando boa a massa, olha só. Tô sovando e ela tá pegando o ritmo aqui. E aí ela aceitou, eu pedi para o supervisor me mandar embora. Ele só falou, tô te mandando embora se você trabalhar certinho durante um ano. Eu falei, mas um ano é muita coisa, né? Aí ele falou, mas se você quiser sair eu te libero, mas você tem que trabalhar um ano normal. Eu falei, tá bom. E eu trabalhei. Nesse um ano, arrepiando, fazendo tudo que tinha que fazer. E minha avó fazia desse jeito aqui, viu gente? Era desse jeito aqui, devagarzinho. Por isso que eu tô contando a história para vocês, porque era assim que ela sovava, ela não era muito de arrastar força, não, era devagarzinho. E aí ele me mandou embora, cheguei lá de manhãzinha, entrava às 6 horas da manhã, cheguei lá 15 para 6, bateu o cartão não estava na chapeira, aí eu fui ver cadê o cartão, já estava na administrativa, lá na administração, aí chegou lá e já estava me esperando. E aí ele mandou embora. E aí foi quando eu comecei na cozinha da minha casa, pegando o exemplo, sabe de quem que eu peguei o exemplo? Não sei se vocês conhecem o Benjamin Abraão. Benjamin Abraão, eu sempre conheci ele na feira da FIPAM, e aí conheci ele assim, pessoalmente não, né? Conheci assim, o standard dele, nós fomos numa feira na FIPAM em São Paulo, e aí eu conheci o Benjamin Abraão, conheci a padaria dele lá dentro, que eles montaram um standard bem bonito numa padaria, e eu comprei um livro dele. E aí eu comecei a me inspirar na história que ele contava nesse livro, que ele alugava padaria de madrugada, fazia pão de queijo, essas coisas, e foi por isso que me estimulou a fazer essas coisas. E aí, como eu sabia fazer, eu entrei de cara com minha mãe, e aí a gente montamos dentro da sala da nossa casa uma pequena cozinha de confeitaria, certo? Aí começamos a fazer as coisas. Aí nessa época saiu esse chantilly de caixinha, não existia, era mais o chantilly fresco. E aí esse chantilly de caixinha ajudou muito porque ele poderia sair para a rua. E a minha mãe pegou um dinheiro com o tio, comprou uma Brasília, aí comprou aqueles isopor grandão, aí compramos umas bandejas assim que tinha uns plásticos que cobria, aí eu fazia aquelas tortas bavaróis, cortava em 12 ou 16 pedaços, fazia umas 10 tortas, fazia tortinha de morango, bomba de chocolate, massa folhada, fatias, floresta negra. Então minha mãe levava o carro com 2 caixas de isopor lotado de doce, saía pra rua pra vender e vendia pra caramba. Aí vendia, vendia. E aí nós resolvemos abrir a primeira lojinha, abrimos uma porta na nossa vila mesmo ali, e aí foi dando continuidade, foi passando, minha mãe e meu irmão parou de trabalhar comigo, aí saíram, eu fiquei sozinho com era minha namorada, depois virou minha noiva, depois virou minha esposa, e aí nós continuamos, aí ficamos num lugar lá mais ou menos uns 2 anos, dali nós fomos para outro lugar, onde nós ficamos mais de 20 anos trabalhando com a confeitaria. Até que a pandemia, eu vendi e hoje eu estou aqui trabalhando para vocês, e eu tinha um propósito muito grande. Eu pedia muito para Deus quando eu estava na minha confeitaria, se Ele me arrumasse outro serviço para mim trabalhar para Deus, para trabalhar para Ele, na igreja, para fazer as coisas para Deus. E aí, na pandemia, surgiu a oportunidade de vender a confeitaria, passando por muitas dificuldades depois, nessa época da pandemia, não poderíamos abrir a confeitaria por alguns motivos sanitários. Então, eu resolvi vender, nós já estávamos passando por algumas depressões por conta do trabalho ali, e nos outros motivos, vendemos. Aí, hoje eu trabalho fazendo as coisas na internet, ajudando vocês aí do outro lado, fazendo o que eu estou fazendo aqui agora, ensinando você a fazer pão, fazer bolo, fazer doce e dando os caminhos para vocês. Muita gente tem medo de começar, mas é assim, começa desse jeito, faça dentro da sua casa, começa pouquinho, depois você vai ver, você já está abrindo seu próprio negócio aí e investindo. Aqui no canal eu tenho várias sugestões entre biscoitinhos, bolos caseiros, bolo de aniversário. Tem várias coisas que você pode pegar aqui no canal e começar aí um pequeno negócio, tá bom? É só você dar um tour aqui no canal e ir fazendo. E a massa já está ficando muito boa. E ela não esquenta, viu gente? Estou contando a história para vocês. E a massa tá de boa. Tá pegando uma elasticidade, eu acho que tá boa. Eu não lembro muito bem como é que minha avó fazia, mas ela não sobrava muito. E ela tinha mania de pegar farinha e jogar na mesa. Mas eu não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer um pouquinho para seguir o ritmo dela, né?
Ela disse que ela falava que era ritual. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Ela só amassava desse jeito aqui, ó. Depois ela embolava a massa aqui. Depois que embolava a massa, cortava a massa em 3 pedaços. Tá bom? Vou cortar agora em 3 pedaços. Acho que a massa já tá boa. Que ela não fazia muita coisa não. Ela não sovava muito. Hoje nós temos esse negócio de fazer ponto de véu, né? Maquinário, ponto de véu, para dar uma estrutura melhor à massa. Mas naquela época eles não tinham isso. Era manual mesmo ali e era aqueles pão caseiro mesmo. E o gosto era um pão caseiro de vó. E esses dias eu estava conversando aqui e eu senti aquele gostinho de pão caseiro de vó. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma receita. Aí procurei minhas tias e ela tinha a receita. Uma das filhas da minha avó tinha a receita da minha avó. E aí ela passou para mim. E eu vou passar para vocês, é claro, né? Vou deixar escrito para vocês tudo aí. Vou deixar na descrição também. E também, se você quiser também, meus e-books são profissionais, são receitas profissionais. Eu também deixo a descrição deles aqui para você, tá bom? Todos esses e-books que eu tenho aqui, você pode, através deles, construir o seu próprio negócio, seja de bolo caseiro, seja de doces, seja de pão, seja de biscoitinhos amanteigados. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo também para vocês ir lá e conhecer a página dos meus e-books e também do meu site, que tem muita coisa boa dentro do meu site para vocês, tá bom? Então aqui já vou cortar a massa, tá? Vou cortar ela aqui, não vou nem pesar. Era desse jeito, minha avó não ficava com muita frescura. Era desse jeitinho aqui. Agora vai vir um segredo mais importante do vídeo para vocês. Então agora eu vou cortar. Então eu vou cortar aqui, pegar uma faca aqui, vou cortar em 3 pedaços. Ela fazia 3 pão com essa receita. Ela cortava no olho mesmo, não tinha negócio de balança com ela não. Hoje nós temos uma balança, se você quer trabalhar profissional, corta com balança, pesa bonitinho. Então aqui eu cortei em 3 partes. Eu vou deixar essa massa descansar um pouco. E depois que ela descansou, a gente vai enrolar. Vou bolear ela e depois a gente vai trabalhar com ela. Agora, resumindo, vocês entenderam a história? A minha história, vocês entenderam como eu comecei? Foi mais ou menos assim. Mas a gente tem que entender um propósito. Por quê? Porque o propósito é as coisas de Deus. Eu pedia para ser boleiro de futebol. Naquela época, para ser um boleiro de futebol, não falava que era ser um jogador, falava que era ser um boleiro. E eu pedi para Deus que eu queria ser boleiro. Aí Deus falou assim, você quer ser boleiro, meu filho? Então, bora lá ser boleiro. Vou te levar para um lugar onde você vai aprender e você vai ser o boleiro. E olha aí, viu? Às vezes a gente não sabe pedir as coisas para Deus, a gente pede de um jeito errado. Se pedir do jeito certo, Deus atende. Mas se for o propósito dele que você tenha um caminho diferente, vai acontecer. No tempo dele, vai acontecer. O nosso tempo é ontem, o tempo de Deus é agora. É quando ele quer, no tempo dele e não no nosso tempo. Entendeu? Então agora eu vou deixar a massa descansar aqui. Uns 15, 20 minutos, acho que é isso que a minha avó demorou. Eu vou dar uma olhada na receita. Mas eu acho que é isso. Não, é meia hora, agora eu estou lembrando. Ela deixava meia hora crescendo. Depois que crescia meia hora, aí ela pegava um rolinho. Vou até usar um rolinho aqui. Ela usava aqueles rolinhos de madeira que não tinha nem cabinho. Eram uns rolinhos igual esse aqui de madeira grosso assim. E ela apertava com uma mão só assim, ó, esticava na mesa, enrolava, colocava dentro de umas formas lá, aquelas formas antigas que elas tinham lá. Hoje nós não tem mais essas formas, mas eu tenho umas aqui que eu vou colocar nelas, tá bom? Então vamos deixar descansar aqui. Na verdade eu não vou nem deixar descansar com plástico, tá? Eu vou fazer como minha avó fazia. Ela não tinha plástico, era no pano mesmo. Ela colocava lá panos em cima. Aqui eu vou colocar uma toalha, aqui eu vou colocar uma toalha de mesa. Vou deixar ela aqui em cima. Aí daqui meia hora nós vamos voltar e vamos ver como que essa massa ficou. Depois de meia hora, vamos ver se a massa desenvolveu. Não desenvolveu muito não, porque aqui está meio frio, a mesa está gelada, mas ela já deu uma estabilizada aqui, ó. Ela já deu uma sentada aqui, desestressou um pouco, já está bem fácil para dar uma esticada. A gente vai esticar com um rolinho agora e vou colocar em 3 formas de pães caseiros que eu tenho aqui, tá bom? Então vamos esticar ela aqui e enrolar do jeitinho que a minha avó enrolava, tá bom? Do jeitinho dela, não vou fazer muita coisa profissional aqui, é do jeito que a minha avó fazia. E o segredo vem logo após isso aqui. Não perca o segredo, que o segredo é uma coisa maravilhosa. Então aqui eu vou usar um pouquinho só de farinha. Minha avó colocava muita farinha, eu não vou colocar muita farinha porque eu acho que a massa fica mais seca. Mas era o jeito que ela fazia. Então eu coloquei um pouco de farinha aqui. Agora eu vou usar o rolinho. Ela só fazia isso aqui, gente, ó. Ela esticava a massa para frente e para trás. Mas era do jeito da avó, né? Ela esticava assim, ó. Ela segurava no lado e esticava do outro. Era desse jeito que minha avó fazia. Quando ela esticava para frente, ela segurava com a mão. E aí ela ia esticando. Olha só, era isso aqui que ela fazia. Tá vendo? Era desse jeitinho aqui. Esticava bem, deixava uma ponta mais fina. Eu lembro como se fosse hoje, eu era pequeno, mas eu lembro muito bem
A gente ainda jogava farinha para ela, a gente ficava do lado da mesa e a gente pedia para ela mexer na farinha, que ela colocava um pote de farinha na mesa e a gente ficava jogando para ela. E ela gostava, mas ela não deixava nós colocar a mão na massa de jeito nenhum. Depois que ela esticava bem a massa ficava mais ou menos assim, aí ela vinha enrolando. E era desse jeito aqui mesmo. Não apertava a massa, não fazia nada, só fazia isso. Era só isso que ela fazia. Depois que ela fazia isso, eu tinha aqui a forma, ela colocava na forma do jeito que tá aqui. Ela só colocava na forma. Aí, coloquei na forma. Depois que ela fazia, ela jogava um pouquinho de farinha em cima do pão. Diz ela que era segredo, né? Então vamos fazer aqui o segredo dela aqui. E ela fazia isso. E ela fazia isso aqui, ó. Então eu vou fazer do jeitinho que ela fazia. Enrolei a primeira. Agora vamos enrolar a segunda. Põe um pouquinho de farinha na mesa, na massa. E vamos lá. Tô esquecendo que tem que segurar a ponta, né? Ela segurava a ponta. Aí, agora vamos só enrolar. Pão de vó é muito bom. Quem já fez pão de vó aí, escreve aí embaixo, aí, comenta aí embaixo se você tem alguma receita, se você tem alguma história de vó. E comenta aí embaixo aí, para depois, se você quiser que eu replique ela aqui em alguma receita, eu estou esquecendo da farinha. Farinha tem que ser, tem que colocar aqui. A segunda, agora vamos para a terceira. Se você estiver gostando, gostou da história também, já deixa um comentário aqui embaixo, comenta se você gostou da história. E é isso aí, gente, olha só. A massa ficou boa, não ficou ruim não. Não chegou ao ponto de véu, mas ela ficou sequinha, ficou enxuta, ficou bem homogênea, macia. Eu lembro também, eu estava esquecendo isso aqui, eu lembro que ela fazia isso, ela pegava a massa e ficava fazendo assim, ó. E a gente era criança, não sabia nem o que era isso. E ela pegava aqui e ficava assim. Tá vendo? Era isso que minha avó fazia. Ficava bem a massa. Era isso aqui. Era isso aqui. Esse era o segredo da velha. A velhinha lá, a vozinha fazia uns pão que era cabuloso, muito bom. Os pãozinhos da avó era bom. E aí era só enrolar. Enrolava, enrolava aqui. E aí quando você vai ver depois, fica um espetáculo de pão. Não sei se vai ficar bom, mas nós estamos fazendo, né? Agora joga a farinha. E aí agora vamos colocar numa assadeira. Deixa eu limpar aqui a mesa primeiro. Agora eu vou colocar o pão, os 3 pães aqui. E agora eu vou revelar o grande segredo de como minha avó fazia o pão dentro do guarda-roupa. Quer ver o segredo? Então acompanha comigo agora esse segredinho. Vem comigo. Chegamos com a primeira parte do segredo, hein? Olha só o segredo. 2 folhas de papel, um lençol e um cobertor. Esse era o segredinho básico da minha avó. Ainda tem mais um pedaço do segredo. Então acabou o segredo não. Agora nós vamos arrumar isso aqui dentro, tá bom? Vem comigo que nós vamos arrumar. Agora eu vou abrir aqui o lençol, que é um lençol de cama, tá, gente? Então qual que é o segredo? O segredo ela colocava dentro de um lençol. Antigamente os lençóis eram diferentes do de hoje. Hoje tem negócio de elástico, essas frescuras para agarrar na cama. Então um lençol mais diferente aqui. Mas nós vamos colocar o pão aqui dentro do lençol. Ela colocava uma folha por baixo e colocava as formas dela aqui em cima. Tá? Ela colocava naquelas assadeiras antigas delas. E aí colocava a forma por cima. Colocava a outra forma aqui. Ou colocava o outro papel por cima para não pegar com o lençol. Aí ela cobria com o lençol. Vou fazer exatamente como a gente via minha avó fazer. Aí depois que ela fazia isso daqui, aí ela vinha com o cobertor. Aí também o cobertor que vocês quiserem aí. Estou usando esse aqui, ó. É um cobertor bem quentinho. Então eu acho que vai dar um estalo na fermentação bem rápido. Aí ela colocava dentro do cobertor, cobria de novo, embrulhava como se fosse um neném. Aí depois que ela enrolava o nenenzinho dela, os nenenzinhos, 3 nenenzinhos dela dentro do lençol e do cobertor, ela colocava isso para dormir. E agora nós vamos colocar no segundo segredo da minha avó, onde ela colocava. Aí ela falava assim para nós assim: agora a avó vai colocar os neném para dormir, depois a gente vai acordar eles. Então olha só como que ela vai colocar isso para dormir. Vamos comigo? Vem ver o segundo segredo da minha avó. Vem comigo. E aqui nós chegamos aonde é o segredo principal da minha avó.
Agora eu vou abrir o guarda-roupa. Não importa qual guarda-roupa, tá bom? Onde vocês quiserem aí, pode ser qualquer guarda-roupa. Aqui é o guarda-roupa, onde eu coloco minhas roupas. Então eu vou guardar aqui no bercinho os meus filhinhos. Ó, tá guardadinho. Agora é só esperar o crescimento, que deve durar mais ou menos 2 horas. Já já nós voltamos. Daqui 2 horas nós vamos voltar para ver como estão os nossos bebês aqui dentro da estufa da minha avó, tá bom? Já já nós voltamos. Galera, depois de 2h30, vamos acordar os nossos neném aqui, tá bom? Vamos lá. Será que eles acordaram? Vamos só ver isso aqui agora, hein? Tá meio estufado aqui, hein, galera? Olha pra isso. Eu tô achando que eles estão acordados, hein? Então vamos lá pra baixo agora e vamos ver como eles ficaram. Bora lá comigo. Vamos lá. Chegamos com as nossas crianças. Agora nós vamos ver aqui, desvendar se realmente parece que tá estufado aqui, hein? Agora é hora da verdade. Vamos ver se os pão da minha avó cresceu mesmo. E agora, hein? Eita, só falta não ter crescido isso aqui. Será que cresceram? Tá quente, hein, gente? Como é que pode estar quente isso aqui? Rapaz, não é que eles cresceram. Olha só como tá isso aqui. Olha só o resultado. Eles cresceram mesmo, galera. Olha pra isso. Vou então colocar isso aqui no forno logo. E beleza? Vamos lá. Pães assados. Olha só que belezura que ficaram os 3 pães aí. Agora nós vamos abrir um aqui para ver como é que ele ficou. Olha só a maciez desse pão. Um pão sabor de vó mesmo. É um pão caseiro. A receita vocês viram aí. É totalmente caseirão mesmo. Agora eu vou passar aqui, depois que eu cortei, vocês viram a fofura desse pão. Agora eu vou passar aqui uma margarina nesse pão pra gente comer ele. E olha só como a margarina derrete. O pão tá quentinho, é claro, e a margarina vai derretendo aqui, né? Então ao passar, vocês vão percebendo aí como a margarina vai ficando derretida no pão. E agora eu vou degustar esse pão pra vocês verem, tá bom? Olha só que sabor de pão maravilhoso esse, o pãozinho sabor de vó. E é claro que eu vou degustar ele, né? Olha só, a margarina derreteu. Uma delícia. Tem gostinho de vó, gostinho de pão de vó. Uma delícia, maravilhoso mesmo. Vocês têm que fazer, vocês têm que... Muito bom, excelente. Gostaram da receita? Gostaram da história? Se gostou da história ou da receita, já comenta aqui embaixo o pão da minha avó. Vocês viram só o segredo que a minha avó tinha? Eu acho que todas as avós têm esse segredo aí. Segredinho de fazer pão, guardar dentro do guarda-roupa. Eu não sei se minha avó fazia isso para esconder da gente ou se ela fazia isso para o pão crescer mesmo. Porque sempre que a gente chegava lá, apesar que nós também via ela fazendo, né? A gente via ela fazendo, ela embrulhava de todos aqueles negócios que eu te mostrei aqui no vídeo, que eu mostrei para vocês aqui no vídeo. Aí depois ela levava no guarda-roupa e fazia umas brincadeiras com a gente. E o pão, sensacional, hein? Vou falar uma verdade para você, não saiu do jeito que minha avó fazia não, tá? A receita dela, eu não sei, é o segredo delas que é diferente da gente. A gente quer fazer mais elaborado e acabou não saindo aquele saborzinho de vó mesmo. Mas ficou bom, o sabor ficou parecido com a que ela fazia, porque a receita dela. Então é uma receita caseira, um bolo simples para você fazer na sua casa e não para você fazer para vender, né? Se você quer fazer alguma coisa para vender, vem aqui no meu canal, tem muita coisa para você fazer e vender. Deixo sempre na descrição do vídeo aqui algumas coisas que você pode acompanhar e você pode ganhar dinheiro com isso, tá bom? Então já deixa aquele like lindão para nós na receita, na história, se você gostou. Para você chegar a um confeiteiro igual eu cheguei, tem que ter muita dedicação, tá bom? Também tive dedicação para fazer esse pão aqui sovando para vocês, contando a historinha. E ficou bacana, não ficou bacana o vídeo? O vídeo ficou muito bacana, então é só você compartilhar, comentar, deixar o like lindão pra gente. Se não é inscrito, se inscreve, que aqui você vai aprender muitas coisas maravilhosas. E aí é só degustar agora, tá? Fazer o cafezinho, ó, passar a manteiguinha aí. Beleza pura. Vem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o bom Deus quer sempre isso da gente, né? Fiquem com Deus. Um beijão no coração de cada um de vocês. E obrigado pela oportunidade de estar aí na sua TV, no seu computador, no seu celular. E você vendo aqui o chefe Ronaldo Zara fazendo essas guloseimas. Tchau!